Palavra, Deus seja louvado. Samuel, os irmãos músicos, Gé, todos os irmãos, nosso irmão que nos visita de Guarulhos, Deus dá a palavra. Santo é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 14. Vamos nos pôr todos em pé para ouvir a leitura da palavra, irmãos. Aí na sua casa também, onde você estiver. Tem bastante mandado assistir na live, graças a Deus. A palavra Mateus 25, versículo 14. Olha, glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondendo, pois, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Só até aqui, amados. Amém. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Então, amados irmãos, quando fala-se de parábola, é uma comparação, uma situação criada para exemplificar aquilo que o Senhor queria falar com aqueles seus interlocutores, com seus ouvintes. Os irmãos vejam que Deus não tem prazer na perda. Deus não tem prazer na miséria. Deus não tem prazer, enfim, na não prosperidade. Não só material, mas também espiritual. Deus tem prazer que nós sejamos prósperos em todos os sentidos da nossa vida. E há uma luta espiritual contra essa evolução. Se Deus me der vida e saúde, agora nesse próximo ano eu completo 30 anos de batizado. Já é algum tempo, já é bastante. Não é 30 anos não é nem o que a irmã Rosa tem de organista, mas já é alguma coisa. Estou na metade do caminho.
A irmã Rosa, a irmã Loide tem 50 anos de organista, a irmã Diná tem 50. Temos organistas antigas aqui. E eu tenho absoluta certeza que eu não sou o mesmo crente que eu era há 30 anos atrás. Talvez eu tenha aprendido algumas coisas a mais, mas fervoroso como eu era no começo, eu tenho certeza que eu não sou. E se nós olharmos para nós, todos constataremos isso. Eu, quando o Senhor me chamou, parece que eu era mais animado. Os irmãos já notaram isso? Parece que eu era mais disposto. Uma montanha para mim não era nada. Hoje um grãozinho de areia, fala, outro dia eu congrego, outro dia Deus prepara. Uma coisa prendia, outra coisa não prendia. Isso não é prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é que as coisas de Deus, o desejo pelas coisas de Deus, eles têm que estar ardendo no nosso coração 24 horas por dia. Eu estou no meu trabalho, estou na minha casa, evidente que nenhum de nós vai dar escândalo, mas estou numa rua, estou num banco, estou em algum lugar, e eu me lembro de uma palavra, eu me lembro de um hino, o coração já dá aquela tremida, e a gente fala às vezes até para dentro, glória a Deus, glória a Deus, Tu estás aqui, Senhor, não é, irmãos? Glória ao nome do Senhor. E às vezes, irmãos, Deus cria situações para que nós estejamos mais próximos dEle. Mais próximos dEle. Irmão Júlio Escavassa, ancião do Jardim Independente, deve ter morrido já, né? Não morreu ainda não? Que homem é ruim de morrer mesmo. Tem só 2 dedinhos assim na mão, assim. Jardim Independência aqui. Lá onde Israel mora, lá perto da Vila Alpina. Mano. Estava dormindo, indo atender uma missão, bem dormindo no carro, lá na ponta do pedágio, na outra ponta. De repente ele acordou e Deus falou no coração dele, falou para o motorista, vai na cabine, acho que é a cabine 19, assim, vai na 19, irmão Júlio está muito louco, vai lá, atravessa tudo e vai lá. E com muito jeito, foi atravessando, entrou na cabine, irmão Júlio é pequenininho, né? Tamanho dessa tribuna aqui, assim, mais ou menos. Ele debruçou por cima do irmão motorista e ferveu pregar para a arrecadadora de pedágio, não vai fugir nada, você não vai entregar seu ministério nada, joga essa mala que está aí debaixo da mesa fora, volta para a tua casa, Deus ama a tua alma, e a menina ferveu, dá glória a Deus, quando dá fé, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Aí a fila de carro empinhocada no pedágio, e o irmão que organizava as filas do Sem Parar, os motoristas perguntando, falou, o que é isso? Ele falou, vai para outra cabine, aqui é Deus, vai para outra que aqui é Deus. E, irmão, o que for preciso Deus fazer, Deus vai fazer para te alcançar essa noite. Para que você volte àquele primeiro amor. Onde estão os teus talentos? Onde estão os teus talentos? Te pergunta o Senhor. Onde estão? Onde estão os dons que Deus te deu? Onde está a unção que Deus te deu? Onde está aquela linguagem que Deus te deu? Aquela alegria, aquele fervor de orar, aquele fervor de buscar a Deus, Senhor, eles foram sendo enterrados ao longo do tempo. Eu fui caindo na mesmice, eu fui caindo na rotina, pois saiba você de uma coisa, essa noite, Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Você está no piloto automático, você vai para o curto, você volta do curto, você vai para o curto, você volta do curto. Que nem você vai no mercado, que nem você vai na farmácia, que nem você vai no açougue, que nem domingo você vai na casa da mãe, você já sabe, vai sozinho, você vai andando de olho fechado, porque já é rotina, é igual cutia, já fez o mesmo carreiro, você só anda no mesmo carreiro. O Senhor te diz, eu vou mexer com você hoje pela minha palavra. Vou mexer com você, porque quando eu te chamei, eu te fiz uma promessa, e eu preciso cumprir a minha promessa na tua vida. Tu não serás contado com os servos inúteis, tu és uma joia preciosa na minha presença, e tu estás apagado, tu estás ofuscado, mas a virtude dessa palavra vai te dar um brilho especial. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. E o Senhor disse aqui, nós conhecemos, não é? Todos nós conhecemos essa parábola. Ele nunca se preocupou com a quantidade, vocês perceberam? Que o que ganhou 5 e o que ganhou 2, ele tratou exatamente igual. Se tivesse ganho 100, se o que tinha uma tivesse ganho mais uma, ele teria se alegrado da mesma forma. Porque a cada um de nós foi dada uma vocação. E nós lemos aqui que ele entregou as minas de acordo com a capacidade de cada um.
O que deu 5, ele sabia que ele podia granjear outras 5. O que deu 2, ele sabia que podia granjear outras 2. E o que deu 1, ele também sabia que podia granjear 1. Às vezes, vinha alguma coisa na nossa mão e nós falamos, é tão pouquinho, deixa para lá. Não, irmão, granjeia porque tudo que vem na tua mão vem de Deus. Vem de Deus. Mas é tão pouquinho, esse empreguinho é tão pouquinho, esse carrinho... Não, irmão, não faça assim. Tudo que vier na tua mão dá glória a Deus, porque se você for fiel no pouco, Deus te põe no muito. Nenhuma casa começa pelo telhado, toda casa começa pela fundação. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Dá para você abrir seu coração essa noite e dar um glória a Deus? E dizer, Senhor, a porção que tu me deres, eu vou aceitar de bom grado. O que tu puser na minha mão, eu vou aceitar de bom grado. Lembrem-se, Deus não julga resultado final. Deus julga intenção do coração. Como Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Glória ao nome do Senhor. Do homem são os intentos da sua mente, do seu espírito, mas Deus pesa tudo numa balança justa. Irmão, abre o teu coração, abre a tua boca, dá glória a Deus. Eu vou começar a cavocar em volta desse seu atoledo, eu vou começar a mexer em volta desse seu desmoronamento e vou te tirar para fora. Glória ao nome do Senhor. Não foi a palavra que Deus deu ao irmão N essa manhã sobre a ressurreição de Lázaro? Glória ao Senhor. O Senhor disse à irmã de Lázaro, o teu irmão dorme, mas eu vou despertá-lo. E ela, não entendendo o que ele dizia, Senhor, eu sei que tu vai despertá-lo na ressurreição do último dia, junto com todos os demais. E o Senhor disse, mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, pode dar glória a Deus. Eu vou mexer com as estruturas da tua vida, vou passar na tua casa e você vai cantar, diz o Senhor. Às vezes, irmãos, Deus permite situações na nossa vida para mostrar o seu poder. Os discípulos vendo um homem paralítico. Senhor, o que aconteceu para que ele nascesse assim? Quem pecou? Ele ou seus pais? E o Senhor respondendo disse, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Você está aqui essa noite para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Alamaia. E hoje tem ordem da palavra a teu respeito. Meu servo, minha serva, hoje eu volto contigo para a tua casa de uma maneira especial. Eu tenho estado contigo, mas tu estás anestesiado. A prova te anestesiou, a mesmice te anestesiou. Mas hoje você vai sentir a minha presença. Hoje você vai sentir o calor do meu espírito. Irmandade, na comunhão, dá glória a Deus, que hoje Deus vai soltar alguém para cantar aqui nessa congregação, irmão. Deus te deu tantas coisas bonitas, tantos dons excelentes, e ao longo da tua trajetória, você foi como uma pessoa que vai entrar no mar, ele vai se despindo, ele vai tirando as roupas, ele vai tirando para poder entrar na água. Assim foi você. Você foi caminhando pelo mundo e tinha algumas coisas que você carregava. Você orava, você profetizava. Bom, vou pregar o que Deus está revelando, irmão. Eu não sou animador de plateia, eu sou um humilde servo de Deus. E a palavra que Deus está mandando é essa noite. Hoje eu arranco você das garras de Satanás, diz o Senhor. Você profetizava, você orava, você tocava, você era do movimento de oração, você estava no meio dos profetas, você gostava das coisas de Deus, e ao longo do tempo você foi esfriando, você foi deixando. Eu não vou orar tanto mais assim, esse é um peso a mais, vou deixar para lá. Eu não estou mais no meio das rodas de oração, profecia para quê? Larga para lá. Pega a pasta de novulso, dá um fim, larga para lá. Pega aquele dom de buscar, larga para lá. E você acha que ficou aonde todos esses dons? Conforme você ia andando, eu dei uma ordem para o meu anjo, vai pegando tudo e guarda, porque eu vou encontrar com ele uma hora, vou encontrar com ela uma hora. O Senhor te diz, teus talentos estão aqui na minha mão, não foram enterrados, eu ainda não voltei para buscar a igreja. Se você abrir a sua boca e dar glória a Deus, eu te devolvo tudo novo de novo agora. Alamaia, eu te ponho tudo de volta no teu coração agora, e o pavio que fumega ainda não apagou. Essa palavra vai soprar em você e a chama vai acender de novo. Igreja, dá glória a Deus. Eu vou te chacoalhar, diz o Senhor.
E calamaçania. Anda la suria la manaia, alaia. O homem amarra, o homem prende, o ancião põe cabresto, mas o dono da obra solta. Hoje eu arranco as tuas amarras, hoje eu arrebento a tua cadeia da glória a Deus. Pode sentir, Senhor. E se tiver entre nós um poder maior do que o da palavra, que se manifeste agora, no nome de Jesus. Não tem, irmão? Então é a palavra. Cala-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Essa alma me pertence, essa vida me pertence. E o que é meu, o que nasceu para cantar, vai cantar, irmão. Não adianta, irmão. Você pegar um diácono e pôr ele para atender culto, ele vai ter dificuldade. Se arrancar irmão Samuel da música, pôr ele para o ministério de diácono, ele vai ter dificuldade. Cada um tem seu lugar. Você não entendeu que você nasceu para dar glória a Deus? Para que serve um sino que não faz barulho, irmão? Para que serve uma matraca do vendedor de biju que não faz barulho? Para que serve uma buzina que não funciona? Ô valente de Gideão, toca a tua buzina essa noite, os midianitas vai correr. Não enterra o teu talento, irmã. Enterra não. Aleluia. Se vocês soubessem, se nós soubéssemos, porque se eu falo vocês, é como se eu soubesse, que eu sou um privilegiado. É evidente que eu não sei. Mas se Deus nos desse a revelação do propósito espiritual que tem nessa pandemia, a gente sente, mas a gente não compreende, que é muita privação, é muita morte, é muito choro, é muita dor. Mas espiritualmente falando, essa pandemia pôs as coisas no lugar, irmão. Os lobos apareceu, os interesseiros apareceu, onde não tinha a palavra da vida eterna apareceu, porque a igreja não subsistiu, porque não tinha a palavra, eles foram os filhos que é pão, se não achar numa mesa eles vão procurar em outra, não é, irmão? O Senhor foi, é no balanço do caminhão que a carga ajeita, né, irmão Silvano? O Senhor foi colocando as coisas no lugar. Você não percebeu que você é mais crente do que você era? Quando você viu a morte fungando no teu cangote, você aprendeu a orar. Você aprendeu a clamar. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E o anjo que pegou os teus talentos que você largou, está chegando aqui agora, nessa congregação. E ele não vem falar comigo, não. Ele vem falar com você. Dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até a morte que passou na tua casa é plano de Deus. Tudo o que acontece na tua vida é plano de Deus. E o Senhor te diz: o que eu puder dividir contigo eu divido, mas o que for meu é meu e pronto. Glória ao nome do Senhor. Então abre a tua boca e dá glória a Deus. Deus vai passar pela televisão, Deus vai passar pelo celular, Deus vai passar pelo aplicativo da rádio onde você está aí agora ouvindo essa palavra. Deus vai chegar em você agora. São 19h42 desse 28 de fevereiro. Hoje eu te devolvo os teus dons em nome de Jesus. Receba a glória de Deus agora. Salamaia, recebe a unção, recebe a graça. Você não vai morrer de fome espiritual. Alima, cantalamana, surialamanaia. Não vai morrer de fome espiritual. Eu vou pôr minha palavra na tua boca. Eu vou pôr minha unção no teu caminho. E eu mexo com você na sua casa. Eu tiro tua paz. Eu te deixo inquieto. Eu mexo na tua mente. Mas eu trago você até a mim. Irmão, você não percebeu que você foi atraído até esse lugar essa noite? Nós fomos atraídos até aqui, irmão. Pela presença de Deus, pela necessidade de Deus, pela necessidade da palavra, nós somos atraídos aqui até a casa do Senhor. E Deus te diz: hoje me convém pousar na tua casa. Só que tem uma coisa, minha serva: eu não divido a casa com ninguém. Então hoje eu estou dando ordem para a depressão: desocupa a casa no nome de Jesus. Alamaia. Enfermidade, desocupa a casa em nome de Jesus.
Tem um inquilino aí que eu vou despejar agora. Vocês creem em milagre, irmão? Vocês creem que Deus vai curar alguém agora aqui por essa palavra? Alamaia, Jesus Cristo te dá saúde, o Senhor te dá ânimo de novo, o Senhor te dá apetite de novo, o Senhor te põe um sorriso nos lábios de novo, porque você encontrou com o Senhor. Tu estás como o cantar de Salomão: saí pelas ruas da cidade procurando aquele que ama minha alma, encontrei os guardas e perguntei: viste aquele que ama minha alma? Você está procurando o que ama a tua alma, e ele te diz: eu te achei primeiro pela minha palavra. Eu sempre soube onde você está, e quando você deu o primeiro balido, eu já estava do teu lado. Receba um abraço, irmão, só os crentes, em nome de Jesus, receba um abraço da palavra, receba um abraço do teu Deus. Cadê aquele glória gostoso que cantava na tua boca? Cadê aquela unção gostosa que saía dos teus lábios? Cadê aquela alegria? Cadê aquela virtude? Quem vai mandar você calar a boca aqui essa noite? Hoje eu te digo, pode gritar vitória. Quero levantar um demônio para fechar tua boca. Pode se destacar, irmão. Pode cantar. Ô Miriam, pega aí o tamborim. Pode bater, pode pular. Pode cantar na frente da arca. Eu estou chegando na tua casa. O vento que leva sujeira, que traz sujeira, leva sujeira. A chuva que faz a enxurrada, lava as ruas também. Veio uma enxurrada na tua vida. Levou muita coisa, mas levou muita tranqueira também. Ilamasa, uela macadala suria lama, andira surianda lama, alamaia, glória, aleluia, aleluia. Recebe, irmão, está caindo chuva de bênção. O anjo já está devolvendo, já começou a cair alguma coisa, já começou a aparecer alguma coisa que não aparecia, já começou a aparecer uma glória que não aparecia. Eu estou te restituindo. Glória, ida e amuia, glória a Jesus. O que você tem para falar, minha irmã? Glória, glória, glória a Jesus. É tempo de restituição, amados irmãos. É tempo de mudança. É tempo de, enfim, transbordar. A palavra diz que a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Você vai sair para a rua e a bênção de Deus vai despejando o teu cálice. Contei aos irmãos que Deus... E não fui eu quem atendeu o culto, viu, irmão? Aliás, não fui eu quem pregou a palavra. Eu fui fazer a abertura de uma congregação, não sei onde, em Jorge Wetter, em Iperó. Nem sei se Jefferson não estava, não sei quem estava comigo. E quando eu estava atendendo o culto, estava uma glória. A Irmandade como está hoje, uma comunhão maravilhosa. Vários anciãos, vários cooperadores. Eu falei: Senhor, que coisa boa, qual será que vai ser a tua palavra, Senhor? Cantando hino e pensando. E o Senhor falou comigo: meu servo, não te preocupa. Hoje a palavra não está contigo, a palavra está com o Rogério, cooperador de Votorantim. Mas o irmão Rogério é muito humilde, é um doce de pessoa. Senhor, com esse mundo de ancião que eu tenho aqui, nem com guindaste nós põe ele aqui em cima para pregar a palavra. Ele não vai levantar. E o Senhor falou no meu coração: a obra é minha, ele vai levantar. Ofereci a todos os irmãos, ele olhou para mim com os olhos cheios de água, ele ficou olhando para mim, eu falei: vem, irmão, o Senhor já falou comigo. Ele levantou, chorando, pregou uma palavra tão maravilhosa, tão santa, e eu saí com o meu coração cheio da presença de Deus, e peguei a Castelo Branco. Quando eu estou chegando, contei para vocês agora, recentemente, chegando no quilômetro 54 aqui da Castelo Branco, na entrada para São Roque ali, eu estou vendo uns 2, 3 quilômetros para trás, um carro desesperado, me dava farol, e eu estava meio com pressinha. Então, sei lá, andando bastante, mais de 10 por hora estava. Sozinho, uma fome para chegar em casa. E o homem dando farol, eu falei: esse homem deve estar bravo que eu estou correndo, vou correr mais ainda para ele não alcançar eu. E estava, irmão, uns 160 por hora, vindo numa carreira só, e ele dando farol, quando ali um pouco, vou parar para ver o que esse homem quer, às vezes tem alguém morrendo. Quando eu parei ali no quilômetro 54, ele parou atrás de mim, veio com um palmo de língua para fora, bateu no teto do carro, abriu o vidro, falou: o que foi, o que aconteceu? Ele falou: pelo amor de Deus, você não está vendo que o carro está pegando fogo? E que fogo? Era o fogo do Espírito Santo, irmão. Era a palavra. Porque eu vinha remoendo a palavra. Ai, que coisa boa, que palavra maravilhosa. De vez em quando lembrava da palavra, tornava a chorar tudo de novo. Irmão, você vai ser enxergado de longe.
Adversário vai enxergar você de longe. Você está bem apagadinha, mas hoje eu dou um sopro do meu Espírito em ti. Seja aceso no nome de Jesus Cristo. Seja aceso no nome de Jesus. Tenha a tua vida espiritual restituída no nome de Jesus. E glorifica a Deus de toda a tua alma. O que o tempo levou, o que o adversário levou, Deus te dá novo hoje. E avisa a tua parentela, avisa a tua casa, o Senhor vem chegando aí, família. E Ele vem balangando as árvores. A palavra diz que Ele vem saltando sobre os outeiros. E o Senhor te diz, eu venho saltando sobre os outeiros com o teu cântico de vitória. Quem te viu caído vai te ver levantado de novo. Quem te viu humilhado vai te ver exaltado. Quem quis o teu mal vai ter que confessar, Deus está na tua vida. Ô Mardoqueu, já estou selando o cavalo. Já está ali, salamaia, iga, lamaia. Já estou pegando o anel, já estou pegando a túnica. Esther, o cetro já está apontado para você, filha. Pode dar glória a Deus. Ô Ruth, para de rabuscar a espiga. O dono da lavoura vai casar com você. Glória ao nome do Senhor. É tempo de exaltação, igreja. E tem uma pergunta de Deus para nós. Dá para você ficar crente até o fim dos teus dias? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Jesus. Até o fim, Senhor. A minha vida vai ser para te servir. E o Senhor te diz, eu serei o teu Deus todos os dias da tua vida. E quando isso aqui tudo acabar, essa bagunça acabar, nós vai morar juntinho aqui na minha glória. Só quem vai morar no céu, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Vocês não vão ficar com o testemunho de Jeová aqui não, né, irmão? Nós vamos subir para o céu. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Abre a tua boca, dá o teu melhor glória. Faz a máscara, dá uns pulos assim na cara. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu estava morto, fui ressuscitado. Eu estava perdido, fui achado. Glória, glória ao nome do Senhor. Eu estava amarrado, mas fui liberto. Sai da tua prisão agora. Eu vou arrancar a cadeia agora. Sai, irmão, sai da prisão, sai da prisão, sai da prisão, sai da prisão, diz o Senhor. E vou te pôr na rua, como Pedro no pátio exterior. Você vai falar, não estou entendendo o que está acontecendo. E você vai ver que é Deus na tua vida. Volta para tua casa feliz. E no caminho, vai chutando tudo que é demônio que aparecer no teu caminho, que aparecer na tua mente, que aparecer, enfim, nos teus pensamentos. Quando põe a mão na fechadura da casa, fala, Senhor, estou voltando em nome de Jesus Cristo. Tu calima, salamaia. Irmão, tem uma glória aqui maravilhosa. Davi, o gigante é grande, mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, irmão, em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, Samuca, vai, irmão, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmã, vai nisso, em nome do Senhor dos Exércitos. Daniel, vai, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, pega arma nova aí agora. Pega arma nova aí agora. Pega unção nova agora. Pega dom novo agora. Dá glória a Deus. Eu vou chacoalhar o inferno. Salamaia. Salamaia. Eu vou chacoalhar o inferno por causa da tua oração. Eu estou jogando uma bomba no covil do lobo. Eu estou entrando no covil das cobras. Eu estou passando onde for preciso. No teu nome ninguém toca. Vai em paz, irmão. O ancião pode virar as costas. O irmão Rodrigo, que é ancião, pode virar as costas. O irmão Lênin, que é ancião, pode virar as costas. Pode querer pôr ordem em você. Mas o que fala contigo essa noite te diz, eu mando no ancião, mando no ser, mando na obra, mando no mundo, e em você ninguém põe a mão. Vocês sabem o que é a menina dos olhos, irmão? Essa parte mais íntima do nosso olho, essa bolinha pequenininha, que é por onde a gente enxerga. Quem toca em ti é como quem toca na menina dos meus olhos. Pega um palito de dente e põe na menina do seu olho, para você ver o quanto é bom. A gente não aguenta pôr lente de contato. Você imagina o cuidado que Deus tem de você. Tocou no Senhor, Ele já pisca na hora lá em cima. Aí vem uma pandemia, cai alguém do ministério, outro acontece alguma coisa, irmão, fique em paz. Para passar por você, vai ter que passar pela palavra. O salmista escreveu, a tua verdade é escudo
e broquel. Glória a Deus. Você está protegido pela palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma blindagem sobre a tua vida, tem uma blindagem sobre a tua alma, tem uma blindagem sobre o teu ministério, tem uma blindagem sobre teus filhos. Vai em paz para a tua casa. Pega o talento de volta. Quanto mais você tiver, mais eu vou te dar, e nunca mais ninguém tira o que eu te dei, diz o Senhor. Então, amados irmãos, animados por essa palavra, creiamos no poder de Deus manifesto aqui junto de nós. E o Senhor te pergunta: tu vais granjear os meus talentos? Vai granjear, irmão? Deus me deu um recado, vou perguntar para o ancião, o que ele acha? Como é que é? Deus te dá um recado? Uma visita? Uma profecia? E você vai perguntar para o ancião. Se fosse para perguntar para o ancião, Deus mostrava para ele, não mostrava para você. Vai que eu sou contigo. Nada se susterá de pé diante de ti. E aquele que se levantar contra o dom de Deus não vai bem, irmão. A Irmandade tem liberdade para servir a Deus. Tem liberdade para executar os dons de Deus. Onde Deus te mandar, vai. É melhor orar nas madrugadas do que na gandaia, batendo perna, bebendo, se prostituindo. Vai, irmão. Deixa o vizinho jogar pedra no telhado. A tua casa é direito teu fazer o que você bem entender. Ora, busca, profetiza, fala das coisas de Deus. E quando a polícia bater na porta, fala: vai atrás de maconheiro, vai atrás de nasbiqueira, vai atrás de prostíbulo. Deixa nós orar a Deus. Só não faz trapeira para não incomodar o vizinho. Mas dentro da tua casa, pode dar glória a Deus sem medo, pode buscar, pode exaltar o Senhor. Onde Deus te mandar ir, vai. Onde Deus te mandar pregar, prega. Se Deus te tomar no metrô, prega, glória ao nome do Senhor. Se Deus te tomar no ônibus, prega. Vai dar escândalo nada. Deus vai amarrar a boca do diabo por causa de você. Escorado nas coisas material, o dom de Deus acabou. Isso que nós vimos hoje aqui é 1 em 1 milhão. Alguém receber a promessa do Espírito Santo num culto. É 1 em 1 milhão. Vai levar outra vida para não ver isso aqui de novo. Mas se nós começar a buscar, todo dia de culto vai estourar uma pipoca no meio da Irmandade. Glória a Deus. Alamaia. Se esquentar bem a panela, toda hora tem pipoca estourando, irmão. E não queima, glória a Deus. E a margarina, o óleo é o azeite da palavra. Hoje Deus está passando em nós azeite da palavra. E digo para os irmãos, se tiver fé, nessa oração estoura mais pipoca, glória a Deus. E você vai dar muita glória ao teu Deus. É só abrir o coração, é só agarrar na comunhão, puxar o céu aqui para baixo. Você vai ver a obra que você nunca viu na tua vida. Guardei uma palavra, Deus seja louvado. Jé, vem orar para nós, Jé. Vamos agradecer ao Senhor em oração. O Jefferson vai orar. Olha, põe um pouco mais de som nesse meu aqui. Põe os dois iguais. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Glória ao nome do Criador. Aleluia. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Amado, amado Deus, soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, por Jesus Cristo curvado nós estamos diante da tua Glória presença, Senhor, rendendo-lhe graça por mais esse dia de vida ao qual tu tem nos concedido, Senhor, pelo amanhecer, aleluia, a qual muitos pela manhã tiveram oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, louvando, bendizendo o teu santo Glória nome. A Deus. Graça Glória a nós Deus. te damos, Senhor, porque muito de nós teve a oportunidade de receber, Senhor, os nossos parentes dentro da nossa casa. Passamos uma tarde de paz, uma tarde de alegria. Aleluia, pudemos muitos de nós congregar à tarde e à noite ainda assim estamos dentro da tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, ao qual, Pai amado, aleluia, cantamos os 3 hinos na beleza da tua santidade, aleluia, a glória de Deus já foi enchendo, aleluia, a tua casa, aleluia, dobramos os nossos
nossos joelhos e o teu Espírito Santo passeou entre nós, Senhor. Achou graça em algum coração, aleluia, chacoalhou a alma e selaste com a promessa do Espírito Santo. Aleluia, foi contado os teus feitos, Senhor. Aleluia, aleluia, mas graça nós te damos por esta santa e bendita palavra. Aleluia, qual veio trazendo à tona todos os dons que ao longo da carreira espiritual foi se perdendo, e a evidência dele já se faz presente entre nós. Estamos saindo daqui cheio do que é do céu. Ó Deus amado e santo, blinda a nossa alma, aleluia, tapa todos os buracos, aleluia, reveste-nos no teu poder, para que não venhamos perder mais nada, mas que de valor em valor, de vitória em vitória, nós possamos entrar no reino da tua glória. Graça te damos por tudo, por Cristo Jesus bendito, que vive para todos sempre. Amém. Glória ao nome do Criador. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado.